houve ameaça por parte do servidor com o vereador de soltar nas redes sociais, de divulgar na mídia, e houve ameaça por parte do vereador para com os servidores, caso essa denúncia fosse feita? Bem, não há nos autos ainda qualquer informação de servidores que tenham sido ameaçados, servidores ou ex-servidores. Todos aqui que prestaram depoimento, que confirmaram, eles foram informados que este comportamento de ameaçar, de pressionar, de coagir a testemunha para que ela mude seu depoimento é uma conduta criminosa, é o crime de coação no curso do processo. Aí ensejará também a responsabilidade criminal daquele que o fizer. Então nós não temos ainda nos autos notícia de qualquer servidor que tenha prestado depoimento e que tenha sido ameaçado. Se ocorreu, o fato ainda não foi comunicado ao Ministério Público. Dentro dessas ações cautelares, dessas medidas cautelares que está dentro da ação, tem alguma que seja congelamento de bens? Nós pedimos algumas cautelares que ainda estão pendentes de apreciação por parte do Dr. Tiago. Nós acreditamos que essa ação ela será apreciada nos próximos dias, mas o principal pedido cautelar que foi feito foi o afastamento do vereador. Os autos tramitavam sob sigilo. Com a propositura da ação eu levantei o sigilo dos autos, uma vez que há um interesse público no conhecimento dos fatos. São fatos de extrema gravidade que afetam o erário e, como disse, uma prática que, ao que tudo indica, de acordo com os elementos já angariados nos autos, ela também se estende a outros gabinetes. E nós já temos procedimentos instaurados e tomaremos nos próximos dias medidas também para coibir essa prática junto a outros gabinetes dessa vereança. Esses servidores que ainda mantêm, esses 3 servidores que o senhor citou, estão ligados a esse outro vereador que o senhor já tem uma... Sim, estão ligados a um determinado gabinete e nos próximos dias nós iremos deflagrar também ações cautelares para impedir que essa prática ela continue a ocorrer. É uma prática muito grave, é uma lesão significativa tanto ao erário quanto a esses servidores que trabalham. Eu tenho aqui nos autos informações de servidores que ingressaram no cargo em 2009 e desde 2009 restitui 50% de sua remuneração. Então nós estamos falando de um servidor que por uma década percebeu 50% do valor a que ele teria direito e que se tornou refém de uma situação criminosa, se tornou refém de um esquema que, se ele se recusar a restituir, ele será exonerado. Se ele denunciar, comunicar o fato à polícia, ele também seria exonerado. E esses fatos só vieram à tona, só foram trazidos ao conhecimento do Ministério Público devido às investigações que foram realizadas em relação ao vereador Mauro Bento Filho, onde foi se ampliando as investigações, as linhas de investigação, e acabou afetando também outros gabinetes. O que vai acontecer com esses servidores e com o vereador Machado? Ele pode perder o cargo? Pode. A perda do cargo ela ocorre ao final. Então nós pedimos inicialmente uma medida de afastamento preventivo para que o processo não haja prejuízo às investigações, não haja prejuízo à instrução do processo, e o pedido final é de perda do cargo, condenação nas sanções de improbidade administrativa, que implica na perda do cargo, suspensão de direitos políticos e multa civil de até 3 vezes o valor do enriquecimento ilícito. Qual que é o período, promotor, para que aconteça até esse final aí? Nós não temos uma delimitação precisa, temporal, para o trâmite da ação de improbidade. Nós acreditamos que o procedimento será célere, uma vez que houve um pleito de medida cautelar de afastamento. Pleiteei inicialmente um afastamento por 180 dias, justamente para que haja um prazo razoável para nós instruirmos o processo e chegarmos ao seu desfecho. Mas nunca é possível delimitar ao início qual será a duração de uma ação dessa envergadura. São medidas que cabem recursos ou não? Sem dúvida, havendo apreciação dos pedidos formulados pelo Ministério Público, poderá os requeridos apresentarem o recurso respectivo, tentando reverter a situação junto ao tribunal. Esse outro vereador envolvido, o senhor pretende divulgar o nome dele? Iremos divulgar nos próximos dias. Peço apenas o período necessário para que a gente conclua essa primeira etapa e peço o afastamento cautelar.
para que não haja aí prejuízo antes da distribuição da respectiva ação. O Ministério Público já sabe, ou tem uma ideia de onde ele pode ter investido esse dinheiro? Nós temos algumas cautelares, né, em andamento. Nós tínhamos já uma quebra de sigilo fiscal e bancário. Eu pedi a ampliação dessas medidas cautelares e, no momento oportuno, todas essas informações serão trazidas aos autos. O fato é que a cobrança, quando considerado o interregno de uma década, ela gera um enriquecimento ilícito significativo. Mas se nós analisarmos de maneira isolada essa cobrança, que perfazia ali em torno de 5 a 6 mil reais por mês, pode ser que esse valor tenha sido realmente absorvido em despesas corriqueiras do próprio vereador. Tudo isso será analisado no momento oportuno. Pedir a condenação pelos atos de improbidade administrativa de dano ao erário, enriquecimento ilícito e de forma subsidiária por ofensa aos princípios que norteiam a administração pública. A administração pública é norteada pelo princípio da legalidade, pelo princípio da moralidade, pelo princípio da honestidade que norteia a ação de todo agente público. E certamente, ao assim proceder, no mínimo, houve uma ofensa significativa a tais princípios. O Ministério Público tem provas materiais dessa situação? Temos. Sei lá, comprovantes bancários, alguma coisa nesse sentido, doutor? Temos extratos bancários, comprovantes de depósito, comprovantes de transferências bancárias, de TEDs realizados, e além disso há 8 depoimentos que estão intimamente ligados, de forma que um depoimento ele corrobora as informações trazidas no outro. E isso demonstra que realmente há um cenário subjacente que todos esses assessores narram a mesma prática, a mesma forma de cobrança, a mesma forma de pagamento, o mesmo servidor que recolhia os valores. Então isso confere muita credibilidade a essas informações. Nós tomamos todo o cuidado para que a investigação ela estivesse num ponto de maturidade suficiente para oferecimento da ação civil pública por ato de improbidade, de tal forma que somente nesse momento trouxemos ao conhecimento da sociedade a existência deste inquérito civil. Tomamos todas as cautelas para que a investigação fosse feita de maneira a revelar a verdade. Não há aqui, é claro, qualquer juízo de valor prévio a respeito das sanções que serão impostas, mas o Ministério Público, na sua função constitucional, apurou os fatos e está convencido que esses atos realmente ocorreram, com base nas provas constantes dos autos. O senhor acredita que, diante dessa abertura que o senhor está dando a partir de hoje para que novos servidores possam estar procurando aqui, possa, ao mesmo tempo, aparecer novas denúncias envolvendo outros servidores e outros vereadores? Sem dúvida. Desde o momento que nós começamos a intensificar as investigações, nós temos recebido várias denúncias anônimas, servidores da Câmara que ligam para o Ministério Público sob o anonimato e relatam fatos gravíssimos atrelados a outros gabinetes. Essas informações elas estão sendo devidamente escrutinadas, devidamente apuradas, para que não haja nenhum juízo prévio, a nenhuma antecipação por parte do Ministério Público. Então estamos apurando esse comportamento e lembrando que qualquer pessoa pode fazer, ainda que sob o manto do anonimato, essas denúncias, trazer os fatos ao conhecimento do Ministério Público, seja pessoalmente, seja por e-mail, seja via telefone, podem comunicar os fatos que nós iremos investigá-los de maneira imparcial, de maneira neutra, lembrando também que houve uma nota de esclarecimento dizendo que se trata de uma perseguição política. Eu esclareço que o Ministério Público é apartidário, nós não temos vinculação política de qualquer ordem. Nós não estamos atrelados a nenhum partido, a nenhuma ideologia. Então apuramos fatos e o fazemos de forma totalmente isonômica, totalmente qualitária. Tanto que na primeira fase das investigações que empreendi, eu ouvi servidores de todos os gabinetes. Servidores que estão em exercício e servidores já exonerados. No interregno de 10 dias, nós ouvimos na promotoria 26 pessoas para apurar esses indícios relativos aos outros gabinetes. E agora, nesta etapa que agora nos encontramos, uma segunda etapa, estamos direcionando as ações para aqueles gabinetes onde nós já temos indícios veementes que essa prática também se faz presente. Só falar outros gabinetes, pode ser mais de um? Sim, certamente.
Esse esquema, então, doutor, diante dessas denúncias que eu tenho recebido, tem crescido cada dia, esse esquema pode ser maior ainda do que a comunidade está sabendo agora, o que o senhor está passando? Nesse primeiro momento, nós delimitamos em relação ao gabinete do vereador Mauro Bento Filho, encerramos um procedimento e judicializamos a ação civil pública. A apuração ela continua em relação aos demais. A todos aqueles que existem indícios, seja porque pessoas relataram ao Ministério Público sem identificação, seja porque ex-assessores comunicaram que também foram vítimas desta prática, tudo isso será objeto de investigação. Nós iremos desmembrar essa investigação em várias outras e teremos outras fases. É difícil nesse primeiro momento nós apontarmos, individualizarmos os gabinetes, né? Temos informações, temos indícios que em relação a alguns gabinetes, esta prática possivelmente está presente. Em relação a um deles, eu já antecipei que há aí comprovação material nos autos dessa prática e nessa semana ainda nós vamos deflagrar a respectiva ação. Pode ocorrer prisões, doutor? Eu possuo atribuição perante a 4ª Promotoria do Patrimônio Público. A 4ª Promotoria ela tem atribuição na Fazenda Pública, Curadoria de Registros Públicos, Cidadania e Idosos. Então eu não tenho atribuição criminal, mas certamente esses fatos, eles tipificam alguns ilícitos penais. Nós temos aqui facilmente vislumbrando dos autos o crime de corrupção passiva, a eventual crime de estelionato contra a administração pública municipal, o crime de lavagem de dinheiro. Então essa matéria será objeto de apreciação no segundo momento, perante a esfera criminal. Por hora, estamos limitados à esfera civil e tomamos as providências para que esses atos não perdurem, para que cesse essa prática criminosa. Agora, as consequências criminais desse comportamento, elas serão escrutinadas na esfera criminal. Quanto a isso, não há dúvida, mas será feito no momento oportuno. Não, a ação ela foi distribuída sexta-feira, eu divulguei uma nota porque levantei o sigilo dos autos. Nós estávamos recebendo uma série de e-mails, ligações de pessoas indagando a respeito dessa investigação, justamente pelo número de oitivas que foram realizadas nos últimos dias. Sabia de antemão que essas oitivas, essa investigação já estava sendo objeto de indagações, de cogitações em grupos de WhatsApp, em redes sociais. Diante desse fato, no momento que eu distribuí a ação, eu levantei o sigilo dos autos e noticiei publicamente qual era o objeto da investigação. No entanto, nós não temos ainda uma decisão judicial a respeito das medidas cautelares pleiteadas. Acreditamos que nos próximos dias o doutor Tiago deverá prolatar a decisão, seja num sentido ou no outro.